Não, nós aqui estamos mesmo mal. Não temos água, não temos escola, não temos hospital. As crianças estão mesmo assim, não estão nada a estudar. Todas as crianças daqui não estão se perdendo, nem estudar, nem nada. Temos uma fontenária de água, mas aquele não é muito assim potável. Se nós não estamos a ficar doentes, é graças a Deus. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem também é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas, a partir de Washington DC, fora dos estúdios da Voz da América. E o que acabamos de ver foi um excerto de um vídeo sobre água de má qualidade, água não potável, na localidade de Cacolo, em Malange. E esta população clama por melhor água, melhores condições e também acesso à educação para os seus filhos. O governo já prometeu, mas a população de Cacolo, em Angola, na província de Malange, continua a reclamar nunca ter tido água potável para beber. Esta é uma reportagem que poderão ver no nosso Facebook, no nosso website e no nosso canal de YouTube também. Eu convido-vos a assistir. Hoje é segunda-feira, é dia 22 de junho. Vamos então às notícias. Em Angola, 11 pessoas morreram em combates entre as Forças Armadas de Cabinda, a FAC, e soldados das Forças Armadas Angolanas, as SFA, nos dias 19 e 20, na aldeia de Mbatambenji, na fronteira entre a província angolana de Cabinda e a República Democrática do Congo, revela um comunicado divulgado nesta segunda-feira, dia 22, por aquela organização que luta pela independência do enclave, ou seja, a FAC. O comunicado assinado pelo porta-voz do Estado-Maior-General António do Rosário Luciano pede uma mediação internacional do conflito, mas o governo angolano ainda não reagiu. A nota revela que 6 civis e um membro das FAC foram abatidos pelas FA e 4 soldados angolanos foram mortos pelos separatistas. Há ainda 3 soldados do exército angolano seriamente feridos e 3 das FAC também feridos. No comunicado, o porta-voz escreve o seguinte: enquanto lutamos contra o coronavírus, o exército angolano intensifica as suas operações militares no território de Cabinda contra as nossas posições, embora tenhamos decretado um cessar-fogo unilateral após o apelo do secretário-geral da ONU, António Guterres. E no mesmo comunicado continua que, acusando os soldados angolanos de espalharem, eu passo a citar, terror nas aldeias fronteiriças de Cabinda. Fim de citação. A FLECFAC diz, e passo a citar, política belicista e agressiva do governo angolano ameaça a segurança dos 2 Congos vizinhos de Cabinda e apela, continuo a citar, à Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, à Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e aos governos dos 2 Congos a encontrarem uma solução pacífica para o conflito militar entre Angola e Cabinda. A nota reitera que, e eu passo a citar, Cabinda é um território invadido, agredido e ocupado militarmente por Angola desde 1975. Fim de citação. O governo angolano não fez nenhum comentário às revelações da FLECFAC, nem a combates revelados pelo movimento separatista há 2 semanas. Tinha escondida num compartimento anormal, né? Ou seja, era um comportamento por baixo do caminhão. Então, não é possível detectar. E ainda não temos dados exatos como é que foi apreendida esta mercadoria. E, inclusive, do que está a dizer que está sendo apreendido bebidas do outro lado, os sul-africanos ainda não nos informaram em que circunstância que essas bebidas foram apreendidas para nós podermos verificar se realmente aquela mercadoria passou por cá e em que condições é que ela passou por cá. Mas, de forma informal, nós também estamos a receber informação do que essa mercadoria está a passar por outro. Esta é outra reportagem que nós temos disponível no nosso website, no nosso Facebook e também no nosso YouTube, no nosso canal de YouTube, sobre a detenção de 2 camionistas moçambicanos, e quem falava era a diretora provincial das alfândegas de Maputo, que falava sobre essa detenção e as mercadorias identificadas.
2 camionistas moçambicanos, passados pela fronteira de Ressano Garcia, foram detidos logo depois do lado do sul-africano com drogas, bebidas e cigarros levados de Moçambique para a África do Sul. As autoridades sul-africanas encontraram as mercadorias, mas a diretora provincial, como acabamos de ouvir, Ludovina de Manuel, diz que a forma como essa mercadoria contrabandeada foi compartimentada não foi possível à alfândega de Moçambique detectar e onde a droga e o álcool estavam escondidos nesses caminhões. A reportagem alargada está disponível então no nosso Facebook, no nosso website www.voaportugues.com ou então no nosso canal de YouTube, basta escrever Voa Português e cada vez que nós temos um vídeo novo, uma reportagem nova no nosso canal de YouTube, se subscrever, recebe uma notificação a dizer que já há uma reportagem nova. Portanto, é muito simples, essa é uma das vantagens. Se não se lembra que tem que ir ao nosso website ou ao nosso Facebook, se subscrever o nosso YouTube, recebe sempre uma notificação a avisar que há novidades. Antes de passarmos à Guiné-Bissau, vamos então dar aqui os habituais bons dias e para tal eu vou fazer aqui o tradicional, que é para não estar a olhar de lado, não deixar de olhar para si, eu vou então ter o meu telefone aqui ativo para encontrar os comentários, os olás e bons dias dos nossos queridos Washington foradenses, não é assim? É assim que nós chamamos a quem é espectador do Washington Fora de Horas, depois da bela sugestão da Rebeca. Ainda me lembro que foi a Rebeca quem o fez, portanto, quem sugeriu este Washington Foradenses. E aqui no Washington Foradenses eu posso dizer já bom dia ao Mariano Bartolomeu, ao Herculano Coroado, à Raquel Young, que estão a assistir ao programa. Agradeço muito a companhia. Ao Chidson Waka Matavele, ao Alberto Zico, que está em Tete, ao Sebastião, vamos aqui ver, ao Sebastião, eu perdi o nome do Sebastião porque isto subiu logo. Sebastião Simão está a ver-nos de Lisboa. Paulino diz boa tarde. Temos também Virgílio Modilo, muito obrigada Virgílio, está a ver-nos do Zango em Viana, em Angola. Jorge Miguel Vitoriano, que responde ao Chidson Waka Matavela. E depois também temos Van Vicente, Vanda Clara Candongo, muito obrigada. Tolumide, uma voz lindíssima, uma cantora maravilhosa. Ela pelo menos entende bom dia, boa tarde, entende obrigado. Ela não fala português, mas eu tenho a certeza que ela entende estas palavras, portanto, Tolumide, obrigada pela companhia. Baciro Candé, muito bom dia, Baciro. A Wanda está a ver-nos a partir de Lisboa. Muito obrigada, Wanda, pela companhia. O Van Vicente está a acompanhar-nos da Guiné-Bissau e é para a Guiné-Bissau que nós vamos agora então. Muito obrigada aqui por esta sequência maravilhosa. Ajuda-nos aqui a continuar o nosso show. Na Guiné-Bissau, o advogado do dirigente do PIGC, Armando Dias Correia, que foi detido no sábado, deverá ser hoje presente a tribunal, disse aos jornalistas o seu advogado Suleimana Kassamá. Portanto, quem foi detido foi Armando Dias Correia, que é dirigente do PIGC, e segundo o seu advogado, ele será hoje presente a tribunal. O advogado disse que foi impedido durante todo o dia de sábado de visitar o dirigente, apenas conseguindo estar com ele no domingo com o apoio das Nações Unidas. Em declarações aos jornalistas, Kassamá afirmou que se trata de sequestro e confirmou que o empresário conhecido por Ndinho está bem. Segundo o advogado, e eu passo a citar, nada justifica esse sequestro e nada justifica esta situação. Já há violação flagrante dos direitos fundamentais, disse o advogado. Fim de citação. Entretanto, o Ministério do Interior disse hoje que
Armando Dias foi detido em flagrante delito na posse de armas de uso militar. O porta-voz do Ministério do Interior, Salvador Soares, revelou que o empresário foi preso em flagrante delito com 2 armas AKM, 4 carregadores e um punhal, depois do prazo para que os cidadãos regularizassem a situação das armas na sua posse, que terminou no dia 11 de junho. Aguarda-se a qualquer momento a chegada do dirigente e empresário ao tribunal. Portanto, Armando Dias foi preso, hoje deverá ser presente em tribunal e, segundo o Ministério do Interior, ele foi detido em flagrante delito na posse de armas de uso militar. Vamos continuar a falar sobre uma detenção. Em Cabo Verde, a defesa do empresário colombiano Alex Saab Moran, acusado de branqueamento de capitais pelos Estados Unidos, deu entrada com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal de Justiça, que pode pronunciar-se sobre o caso esta semana. Na sexta-feira passada, o Tribunal da Relação de São Vicente, ilha para onde o empresário foi levado depois de ter sido preso na Ilha do Sal, no dia 12, validou a prisão preventiva e abriu caminho ao processo de extradição para os Estados Unidos. A Procuradoria-Geral da República informou na sexta-feira que o processo de extradição de Alex Saab Moran comporta uma fase administrativa e uma outra judicial, que se inicia após a decisão favorável do pedido de extradição pela Ministra da Justiça. O embaixador da Venezuela está em Cabo Verde para inteirar-se desse processo. Ele manteve no sábado um contacto com o colombiano na cadeia da Ribeirinha. Alex Saab, que tem um mandado de captura dos Estados Unidos por ter lavado cerca de 300 milhões de dólares em bancos americanos, segundo a acusação, estava a caminho do Irão em missão do governo da Venezuela. E nós vamos voltar a falar da Venezuela e dos Estados Unidos mais à frente. Antes disso, vamos dar aqui a atualização dos casos de coronavírus. A Guiné-Bissau continua a ser o país lusófono em África com mais casos, 1.541 até à passada sexta-feira, seguida de Cabo Verde com 890 casos, e na terceira posição surge agora Moçambique com 733 casos. São Tomé e Príncipe somou até sexta-feira 699 infectados e Angola 183 casos, isto dados de ontem. Nenhum dos países atualizou os dados até este momento, portanto, com certeza até ao final desta segunda-feira teremos mais casos ou não, ou teremos números diferentes. A nível mundial, até hoje, 468.518 pessoas morreram devido à doença e quase 9 milhões já foram infectadas. Os Estados Unidos, com quase 120 mil mortos, e o Brasil, com quase 56 mil mortos, lideram o topo dos casos desta pandemia da Covid-19. Entretanto, os cabo-verdianos vão passar a usar um aplicativo de telemóvel para rastreamento e detecção de quem esteve próximo a uma pessoa infectada com Covid-19 e respectivo percurso, tentando assim conter a propagação da doença. E nós, por acaso ou não, temos uma reportagem sobre esta aplicação. Portanto, vá ao nosso site www.voaportugues.com/vídeos ou então vá ao nosso YouTube, subscreva ao canal e vai encontrar uma reportagem sobre esta aplicação que permite rastrear e detectar quem esteve próximo de uma pessoa infectada com Covid-19 e isso ajuda a controlar a propagação. Este aplicativo foi desenvolvido por um consórcio internacional que deixou o protocolo aberto para ser utilizado pela comunidade internacional no apoio ao combate à propagação da Covid-19. Em Cabo Verde, a iniciativa consiste no projeto denominado NaNosMon, que significa em português nas nossas mãos. Portanto, está nas nossas mãos controlar, detectar, evitar a propagação do coronavírus. A gestão da informação de localização permite à plataforma da aplicação identificar interações da pessoa infectada com outros utilizadores que recebem um alerta sem nunca saber quem é o contacto dessa cadeia ou a sua localização. Portanto, apesar de detectar, não necessariamente revela a público quem são essas pessoas para que as pessoas também tenham a sua privacidade.
Vamos então voltar a falar aqui dos Estados Unidos e de Venezuela, quando o presidente Donald Trump não descarta a possibilidade de se reunir com o presidente venezuelano Nicolás Maduro. E ele disse isso em entrevista dada no domingo, dia 21, portanto ontem, ao site Axios. Durante a conversa, Trump também demonstrou frieza ao referir-se a Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, que se autodeclarou presidente interino e foi reconhecido por mais de 50 países. Questionado sobre a possibilidade de se encontrar com Maduro, Trump respondeu, e eu passo a citar, poderia pensar nisso. Maduro gostaria de se reunir e eu nunca me oponho às reuniões. Sempre digo que se perde muito pouco com as reuniões, mas até agora eu recusei. Fim de citação. O site Axios diz também que Trump mostrou reservas em relação a Guaidó. E eu passo a citar Donald Trump. Guaidó foi eleito, eu acho que eu não era necessariamente a favor, mas disse, algumas pessoas gostavam dele, outras não. Parece bom para mim. Não acho que tenha sido muito significativo de uma maneira ou de outra. Fim de citação. As declarações de Trump coincidem com a publicação desta semana de um livro de memórias de John Bolton, ex-conselheiro de Segurança Nacional de Trump, e que tem causado alvoroço aqui nos Estados Unidos. Nele, Bolton mencionaria Venezuela e Guaidó. Segundo trechos publicados pelo site Axios, Bolton escreve que Trump tinha as suas dúvidas sobre Guaidó desde o início, pois considerava-o uma criança na frente de Maduro, cuja imagem era forte. Este é, aliás, um dos assuntos trending no Twitter hoje, é esta possibilidade de reunião entre Trump e Maduro e também este desinteresse, digamos assim, de Trump em Juan Guaidó. Antes de continuarmos com as notícias deste dia 22 de junho, vale a pena dar aqui mais uns bons dias e agradecer a companhia. É muito importante saber que temos companhia aqui do nosso lado a assistir a este programa. Florencio Lucas Patiola está em Nampula. Temos também Mateus Fernando em São Paulo, Abel Ximenes Belito de Londres, temos pessoas em todo o lado, temos o Manuel Andrade Júnior a partir de Lisboa, desconfio aliás, um grande olá aqui, não só aos assíduos Washington foradenses, aos amigos também, como o Manuel, ou aos colegas que nós não nos vemos há imenso tempo, se vocês querem saber, nós vemos assim, conforme vocês me podem ver a mim, é assim que nós também vemos os nossos colegas, porque desde março que estamos confinados, pelo que não partilhamos o mesmo espaço de trabalho, portanto é de facto uma situação diferente. O Léo diz olá aqui a toda a gente, o John Pólvora está em Nampula, Regina Antunes, e eu desconfio que eu tenho uma ligação familiar com a Regina Antunes. Não sei se é exatamente a mesma pessoa, mas se for, um grande beijinho. Bom, e vamos então às notícias. Mariana Cama, boa tarde, meu pessoal. Antes de ir às notícias, eu fico sempre muito entusiasmada em ver aqui mais senhoras a assistir a Washington fora de horas, mais Washington foradenses. Vamos tornar trending aqui este nosso gentílico, né, do Washington fora de horas. Ezequiel Mirione está a falar-nos a partir da cidade da Beira, no terminal do aeroporto Monte Verde. Ezequiel, e aí no terminal do aeroporto, como é que estão a ser as medidas de prevenção contra a Covid-19? Há gente, não há gente? Há distanciamento social? Há máscaras? Há luvas? Há álcool gel por todo o lado para as pessoas se puderem desinfetar? Diga-nos. E já agora esta pergunta para o Ezequiel vai para todas as outras pessoas que têm que estar na rua a trabalhar ou têm que estar numa situação que as obriga a estar com mais pessoas à volta. Expliquem-nos como é que está a ser aí a implementação dessas medidas. E enquanto pensam nisso, vão também ouvindo aqui as notícias deste Washington fora de horas de dia 22 de junho. Vamos continuar.
Ainda aqui nos Estados Unidos, o Museu de Nova Iorque retirou a estátua de Theodore Roosevelt. O Museu de História Natural de Nova Iorque anunciou que vai retirar, aliás, a estátua do ex-presidente americano Theodore Roosevelt da entrada principal da instituição, no momento em que decorre uma intensa campanha nacional contra os monumentos históricos considerados racistas. O museu informou que fez o pedido ao presidente da cidade, o Mayor Bill de Blasio, que aceitou. Theodore Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos de 1901 a 1909, é considerado um dos primeiros conservacionistas e naturalistas americanos. A sua estátua de bronze, que desde a inauguração do museu em 1940 o apresenta poderoso a cavalo, ao lado de um negro e um indígena a pé a cada lado, e o indígena, um nativo americano, simboliza para muitos o colonialismo e a discriminação racial. Esta estátua que tem um negro ao lado e um nativo americano do outro lado, enquanto o presidente está em cima do cavalo. O presidente da cidade escreveu, e eu passo a citar: o Museu Americano de História Nacional pediu para remover a estátua de Theodore Roosevelt porque apresenta explicitamente negros e nativo-americanos como subjugados e racialmente inferiores. Fim de citação. O bisneto de Roosevelt, Theodore Roosevelt IV, administrador do museu, concordou com a decisão. E num comunicado, que eu passo a citar, ele diz: o mundo não precisa de estátuas, relíquias de outra época que não refletem os valores da pessoa que desejam homenagear, nem os valores de justiça e igualdade. Fim de citação. Manifestantes que protestam contra o racismo nos Estados Unidos atacaram estátuas de várias figuras históricas, incluindo o navegador italiano Cristóvão Colombo, apresentado por séculos como o descobridor da América, mas agora considerado por muitos como um dos responsáveis pelo genocídio indígena em Richmond, Virgínia, em Boston, Massachusetts e em Miami, Flórida. E ainda aqui nos Estados Unidos, Frederick de Klerk, o último presidente do regime do apartheid da África do Sul, anulou uma participação num seminário nos Estados Unidos sobre direitos das minorias por, segundo a sua fundação, não querer embaraçar a ele mesmo ou aos organizadores do evento no momento em que há uma crispação em torno do racismo. Frederick de Klerk deveria falar no próximo dia 1 de julho, no evento virtual da Associação Americana de Advogados, sobre questões como direitos das minorias, racismo e Estado de Direito. A China pediu ao governo de Canadá, ao primeiro-ministro Justin Trudeau, que pare de fazer comentários irresponsáveis, depois de Justin Trudeau ter dito que a decisão de Pequim de acusar 2 canadianos por espionagem foi uma retaliação pela detenção de uma executiva chinesa. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China revelou hoje que as acusações de espionagem não têm nada a ver com o caso da diretora financeira do grupo chinês Huawei, Meng Wanzhou, detida em Vancouver a pedido dos Estados Unidos por alegadamente ter violado sanções contra o Irão. As acusações contra os americanos, aliás, entretanto, a Procuradoria-Geral do Estado chinês acusou formalmente o diplomata Michael Kovrig e o empresário Michael Spavor de espionagem e de recolherem ilegalmente segredos de Estado ao serviço de entidades estrangeiras. Isto aconteceu na semana passada. As acusações contra ambos foram anunciadas depois de um juiz canadiano ter decidido que o caso de extradição de Meng, a executiva chinesa, pode prosseguir para a próxima etapa no sentido de uma extradição para os Estados Unidos. Trudeau disse que as autoridades chinesas ligaram diretamente os casos de Kovrig e Spavor a Meng e pediu a Pequim que acabe com a detenção arbitrária. Na Alemanha, um médico sírio foi detido e acusado de crimes contra a humanidade. O médico sírio suspeito de crimes contra a humanidade e de torturar prisioneiros do regime foi detido no dia 19 de junho na Alemanha, onde vive desde 2015, anunciou hoje o gabinete do Procurador-Geral Federal. E agora vamos voltar a ver quem é que está ligado a nós. Temos mais ou menos 3 minutos e em 3 minutos vamos ter que nos atualizar sobre o que está trending nas redes sociais e o que é que nos conta o desporto, quais são também as tricas do desporto
Vamos falar aqui de Ronaldo, vamos falar da Liga Inglesa e vamos falar também da Liga Alemã. Mas antes disso, então, dar aqui um olá muito rápido a quem estiver ligado a nós. Eudino Lu, bem-vindo Eudino Lu, aqui em Washington foradense, acérrimo. Está sempre aqui e eu agradeço bastante, eu e toda a equipa da Voz da América. Temos também a Gil de Almeida, Nzambi Lemba, Mariana Cama diz que é preciso retirar, sim, eu acho que ela está a falar das estátuas. Ricardo Moisés de Florianópolis. Não é fácil. No Brasil, olá Ricardo. Alfredo Simango, a partir de Joanesburgo. Vamos então aqui aos nossos trending. Temos exatamente 3 minutos para falarmos sobre isso. No Twitter, eu não sei se o nome Ja Rule vos diz alguma coisa, se é do tempo em que vocês ouviam rap, aí no início dos anos 2000. Este rapper, Ja Rule, está trending no Twitter e posso garantir-vos que vale a pena checar este trending. É assim daqueles de risada. Se não for pela comida grega, que seja pela curiosidade de ver Ja Rule a tentar pronunciar pratos gregos enquanto tenta ajudar um restaurante de comida grega a enfrentar a crise económica que os Estados Unidos estão a passar devido ao coronavírus. Ja Rule gravou um vídeo publicitário que a comunidade no Twitter ficou animada com. Mas muita gente está também a fazer piada dizendo que o rapper está tão pobre que tem que fazer esse tipo de publicidade. O rapper de Always On Time explicou num outro vídeo que esse anúncio faz parte do seu novo projeto Pitch Perfect, que tem como objetivo ajudar pequenos negócios a reerguerem-se desta recessão económica. Seja o que for, é de facto um vídeo engraçado, vale a pena ver e já teve mais de 17 mil tweets dedicados a este tema. E também, ainda nas redes sociais, Facebook. No Facebook, várias páginas estão a dominar o interesse da audiência e todas elas pelo mesmo motivo. Cancel Yale. Cancel Yale é uma hashtag que está trending hoje depois de muita gente ter partilhado um link do site analyzingamerica.org que diz que a Universidade de Yale recebeu o seu nome em homenagem a um traficante de escravos, Elihu Yale. Cancelar Yale é agora o slogan de ordem, sugerindo que a universidade de topo deve mudar o seu nome. E esta não é a primeira vez que a universidade está no centro das atenções, com gente a pedir que mude o nome exatamente por isso. No website da VOA, vão lá, www.voaportugues.com, há vários artigos novos, há várias reportagens, mas há uma reportagem, um artigo novo, que está a suscitar interesse em especial aqui aos nossos internautas. E o artigo é sobre a Amnistia Internacional acusar o governo moçambicano de violar direitos humanos de 16 estrangeiros detidos há 18 meses. Portanto, se puder ir, vá então consultar www.voaportugues.com/Moçambique. E esta semana o Angola Fala Só. No Angola Fala Só vamos falar de preservação ambiental, vamos falar de proteção do ambiente, de sustentabilidade. É possível termos turismo sustentável e ambiente protegido ao mesmo tempo, ou termos turismo ambiental e garantir que o nosso planeta, ou neste caso em Angola, porque o Angola Fala Só dedica-se especialmente a assuntos de Angola, é possível termos esse equilíbrio? Pois bem, esta semana ao microfone vai estar Érica Tavares, ela é ecologista, ela é cofundadora do Eco Angola, um projeto de conservação ambiental, e o tema de discussão é educação e conservação ambiental em Angola. Há vontade política? Haverá ou não? Pois bem, vamos discutir isto com Érica Tavares e se tiver perguntas para colocar a Érica Tavares, se tiver sugestões sobre este tema, basta enviar-nos para o nosso WhatsApp, +1 908 652 4584. +1 908 652 4584 é o WhatsApp da Voz da América e é uma boa oportunidade para deixar a sua pergunta sobre questões ambientais, proteção do ambiente, sustentabilidade, vontade política ou não,
existe ou não, para este nosso Angola Fala Só desta semana, que, mais uma vez, é gravado exatamente por causa destas regras de confinamento a que estamos sujeitos devido ao coronavírus. Vamos então aqui ao desporto muito rapidamente. Parece-nos que o Cristiano Ronaldo, a máquina da Juventus, está com problemas, isto depois do treinador Maurizio Sarri dizer, e eu passo a citar, Cristiano Ronaldo de momento não está fisicamente no seu melhor, fim de citação. E esta declaração surge depois de Ronaldo ter feito um jogo muito apagado na final da Copa da Itália contra o Napoli, em que a equipa perdeu por penaltis. E antes disso, nas meias finais contra o Milão, Ronaldo também não esteve muito bem, ele falhou um penalti. Portanto, o que é que se passa com Cristiano Ronaldo? Talvez preciso de mais treinos, sabemos que ele é uma pessoa muito dedicada, muito disciplinada, talvez precise de mais treino, força. A Juventus está hoje no campo do Bolonha e recorde-se que está no topo do campeonato, mas só com um ponto de vantagem sobre a Lazio. Em Espanha, Real Madrid ascendeu ao topo da classificação ao bater o Real Sociedad por 2-1 e beneficiando do empate do Barcelona no campo do Sevilha a 0 golos. Eu não sei se viram o jogo, mas os fãs do Barcelona estão chateados porque parece que o VAR tem sido, assim, tendencioso para o lado do Real Madrid, será? Pois bem, ontem considerou-se esta vitória do Real Madrid controversa devido ao vídeo-árbitro, o VAR. O segundo jogo em que o Real Madrid beneficia de decisões controversas do famoso VAR. Ontem foi anulado um golo ao Real Sociedad, na tal decisão duvidosa, e num jogo anterior, outro golo foi anulado ao adversário do Real Madrid, também uma decisão duvidosa. Mas a bola é assim mesmo, o Real Madrid comanda agora com os mesmos pontos que o Barcelona e até ao fim do campeonato o Real Madrid tem um calendário mais fácil que o Barcelona, portanto vamos ver como é que isto vai se decidir, não é? Quem é que vai ganhar isto? Ainda sobre o Real Madrid, Sérgio Ramos tornou-se a defesa do Real Madrid com mais golos da história do clube, já marcou 68 golos, o que para um defesa é bem bom. Parabéns aí ao Sérgio Ramos. Inglaterra, Manchester City está em segundo lugar, recebe o Burnley. O Liverpool empatou com o Everton ontem, mas apesar disso continua bem folgado no primeiro lugar, portanto é bem possível que o Liverpool leve esta. E eu levo esta também, levo um grande obrigado a vocês por estarem aqui connosco, acompanhado o nosso Washington Fora de Horas. Hoje é dia 22 de junho, foi Washington Fora de Horas a partir de casa, mas sempre com informação atualizada. Continuação de uma ótima semana.